Ela é considerada a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, e mesmo assim levou décadas para ser concluída. Conheçam a história da Ferrovia Norte-Sul. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Esse vídeo é uma sugestão de LSS Trens e Haifan. Desde o início, a implantação das ferrovias brasileiras aconteceu de forma não planejada e desconexa. Praticamente cada província ou estado construía suas ferrovias sem se preocupar em interligar com a das outras províncias ou estados. Sendo assim, na década de 1920, haviam 3 grandes grupos de ferrovias praticamente isoladas no Brasil. O principal deles era composto pelas ferrovias dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, composto por Companhia Paulista, Central do Brasil, Sorocabana, Viação Férrea do Rio Grande do Sul, Leopoldina, etc. O segundo grupo era composto pela Caminhos de Ferro do estado da Bahia, que era uma ferrovia de concessão francesa e eu não vou falar o nome em francês, e que servia com seus trilhos os estados da Bahia e Sergipe. E o terceiro grupo era composto pela Estrada de Ferro São Luís Teresina, Rede Viação Cearense e Rede Ferroviária no Nordeste, nos estados do Nordeste. E mesmo assim, essas 3 ferrovias não tinham interligação entre si. Desde o início, também haviam projetos para se construir ferrovias interligando-se o norte ao sul do Brasil e o leste ao oeste. Mas todas as iniciativas fracassaram. E as poucas que chegaram ao processo de construir trilhos pararam muito antes do meio do caminho. A Mogiana tensionava alcançar Belém, no Pará, mas seus trilhos chegaram apenas até Araguari, sendo que a concessão para além dessa cidade foi entregue para a Estrada de Ferro Goiás. Esta alcançou Anápolis, em Goiás, em 1920 e Goiânia nos anos 1950, mas não passou daí. A Central do Brasil também tinha Belém do Pará como sua meta principal, mas alcançou a cidade de Pirapora, às margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais, no início do século XX. E apenas em 1922 inaugurou um curto trecho de 3 quilômetros que englobava a ponte atravessando o rio, chegando até a cidade de Independência, na outra margem. Trecho que foi abandonado no ano seguinte e que nunca mais viu circulação de trens. A Estrada de Ferro Central do Piauí tensionava ligar Petrolina, em Pernambuco, até Teresina, no Piauí. E embora inicialmente não fossem existir pontes nos rios São Francisco e Parnaíba, respectivamente em cada uma daquelas cidades, aquela seria uma ligação mais curta entre o norte e o sul do Brasil, especificamente entre São Luís, no Maranhão, e Salvador, na Bahia. Entretanto, a ferrovia alcançou apenas Paulistânia, no Piauí, e nunca passou deste ponto. Somente na segunda metade da década de 1920, com a federalização da Caminhos de Ferro da Bahia, que se tornou Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, a ideia de se ligar essa ferrovia com os trilhos da Central do Brasil ganhou forma. As obras se arrastaram por quase 2 décadas. E mesmo com o início da Segunda Guerra Mundial, que praticamente cortou a ligação marítima costeira do Brasil, tal cenário não se modificou. Apenas em 1951, finalmente as malhas da Leste Brasileiro e Central se encontraram em Monte Azul, Minas Gerais. Mas somente em 1972, já sob a tutela da rede,
é que esta concluiu as obras complementares para interligar as malhas da São Luís-Teresina, Rede Viação Cearense e Rede Ferroviária do Nordeste com o resto da malha ferroviária brasileira. Mesmo assim, a viagem entre Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e São Luís, no Maranhão, os pontos extremos da malha interligada, era praticamente inviável. Isso porque um passageiro bem disposto levaria pelo menos 30 dias para percorrer esse trecho devido às inúmeras baldeações e diferenças de horários entre os trens de cada trecho. E as cargas levariam muito mais tempo. Para fins de comparação, nos Estados Unidos, com uma baldeação obrigatória no meio do caminho, a ligação ferroviária costa a costa levava 6 dias apenas, em 1951. O fato do Brasil contar com apenas uma ligação ferroviária norte-sul na década de 1950 e ainda assim uma ligação feita de forma precária acendia um alerta, já que se ocorresse um novo conflito mundial que paralisasse a navegação costeira mais uma vez, o Brasil ficaria praticamente isolado, sua parte norte e nordeste, da parte do sul, sudeste e centro-oeste, o que prejudicaria muito o transporte de cargas. Mas, embora dezenas de novos projetos fossem falados, praticamente nenhum saiu do papel. Apenas uma tímida iniciativa tomada pela Estrada de Ferro São Luís-Teresina no final da década de 1950. Nessa época, ela iniciou a construção do ramal de Peritoró, no Maranhão, a partir da cidade de Coroatá, também no Maranhão. E, embora essa iniciativa tenha pouquíssimas informações disponíveis na internet, tudo indica que tal ramal, cujo leito foi estendido até a localidade de Pedreiras, nunca operou de forma comercial, e a Rede Ferroviária Federal desativou ele e arrancou os trilhos no início da década de 1960. Entretanto, pelo que se sabe, de Pedreiras a linha seguiria para Carolina, ainda no Maranhão, e dali seguiria em direção a Palmas, então uma cidade do estado de Goiás, indicando um caminho natural pelo qual uma ferrovia poderia seguir ao cortar o interior do Brasil visando interligar norte a sul. A ideia de se construir uma nova ligação ferroviária norte-sul só voltaria às discussões em 1986. Nesse ano, o então presidente José Sarney e seu ministro dos Transportes José Reinaldo lançam de surpresa o projeto da Ferrovia Norte-Sul. A ideia era construir uma ferrovia que partisse de Açailândia, no Maranhão, onde já passava a Estrada de Ferro Carajás, alcançando Anápolis, em Goiás, onde entroncaria com as linhas de bitola métrica da rede que vinham de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa forma, existiria uma segunda ligação ferroviária norte-sul no Brasil, passando por áreas ainda remotas e sem desenvolvimento econômico. Sarney aproveitou que o Congresso Nacional tinha sua atenção voltada às discussões para a nova Constituinte para iniciar as obras, que visavam principalmente favorecer seu reduto eleitoral, o Maranhão. Por isso, a Norte-Sul começou a ser construída sem orçamento, sem estudos iniciais, sem projetos definitivos e sem autorizações de diversos órgãos do governo. Com apoio das bancadas políticas do Nordeste e do Centro-Oeste, as obras se iniciaram em 1987, em meio a muitas dúvidas se tal empreendimento realmente daria certo. Isso porque estava fresca na memória das pessoas a obra da Ferrovia do Aço, uma ferrovia que também foi lançada de surpresa, sem verbas, sem projetos, sem orçamentos e que levou muito mais do que os 1000 dias então prometidos pelo governo para ser construída. Não sendo parte da Rede Ferroviária Federal ou da Vale do Rio Doce, a concessão da Ferrovia Norte-Sul foi entregue para uma outra empresa estatal, que cuidaria do planejamento, construção, operação e subconcessão das operações futuras da ferrovia.
No caso, todas essas atribuições foram dadas à Valec Engenharia e Construções Limitada. Essa empresa havia sido criada nos anos 1970 para gerir a construção do projeto Carajás, tendo a Vale como acionista majoritária. Mas a mineradora deixou de ter participação acionária na Valec em 1987, que, naquele mesmo ano, passou a ser uma empresa administrada diretamente pelo governo federal. Em 2 de abril de 1987, a Valec recebeu oficialmente a concessão, por 99 anos, da Ferrovia Norte-Sul, entre Açailândia e Anápolis. Nesse meio tempo, as obras já estavam em andamento, sendo que a prioridade era concluir o primeiro trecho de 95 quilômetros da ferrovia, ligando Açailândia até Imperatriz, ainda no Maranhão, até no máximo o início de 1989, quando se encerraria o mandato do presidente José Sarney. Embora a construção tenha começado apressada, foram adotados diversos modelos modernos para a construção da Ferrovia Norte-Sul, com bitola larga de 1,60 m, curvas com raios amplos de 350 metros no mínimo, rampas de 0,6 de inclinação no máximo, o que, em teoria, permitiria velocidades de até 83 km por hora. Em março de 1989, como planejado, foi inaugurado o primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul, com 95 km entre Açailândia e Imperatriz. E, quase que imediatamente, todos os recursos financeiros para tocar as obras foram cancelados pelo governo, o que fez com que a Ferrovia Norte-Sul, naquele momento, se tornasse, na prática, apenas um pequeno ramal da estrada de ferro Carajás. Sendo que, inclusive, como a Valec não tinha material rodante próprio, ela alugava locomotivas e vagões da Vale, a quem também ela negociava contratos para que os trens desta empresa adentrassem na Norte-Sul para pegar cargas. Entre 1989 e 1991, há registros de um trem de passageiros diário correndo entre Açailândia e Imperatriz, em comunicação com o trem de passageiros da estrada de ferro Carajás. Mas ao final de 1991, esse trem já não estava mais circulando, sendo que desde então nunca mais trens de passageiros percorreram a Ferrovia Norte-Sul. O prosseguimento das obras só ocorreu a partir de 1998, de forma muito lenta. E tal situação não mudou, nem mesmo quando enchentes muito fortes destruíram as ferrovias em Alagoas, fazendo com que a ligação ferroviária Norte-Sul de 1951 fosse perdida. Apenas em 2002, o trecho seguinte, entre Imperatriz e Aguiarnópolis, no Tocantins, foi inaugurado, o que incluía uma ponte ferroviária de 1.270 metros sobre o rio Tocantins. Outros 133 quilômetros ligando Aguiarnópolis a Araguarina, ainda no Tocantins, foram inaugurados em 2007. E, com o decorrer dos anos, a importância da Ferrovia Norte-Sul, não apenas localmente, mas para o Brasil, começou a ficar destacada. Tanto que ela passou a ser considerada a nova espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, de onde outros ramais e ferrovias deveriam partir. No entanto, a Valec não tinha condições de operar a ferrovia, o que tornava o transporte de cargas bastante precário. Dessa forma, o governo federal decidiu leiloar a subconcessão das operações da Norte-Sul para que outra empresa operasse os trens naquela ferrovia. Na prática, isso significava que a concessão continuaria com a Valec, mas esta estaria cedendo para outra empresa operar os trens, por um período de 30 anos não renováveis. O leilão englobaria o chamado trecho norte da FNS, ligando Açailândia, no Maranhão, até Porto Nacional, no Tocantins, sendo que o valor arrecadado seria utilizado pela Valec para concluir as obras do trecho Araguarina-Porto Nacional, que ainda estavam em andamento. Em 21 de dezembro de 2007, a Vale do Rio Doce, agora uma empresa já privatizada, ganhou o leilão para operações deste trecho com o lance mínimo de 1,5 bilhões.
Dessa forma, ela passou a administrar e operar integralmente o trecho, o que ela não fazia antes, visto que ela só pagava contratos para a Valec para poder acessar as linhas da Norte-Sul com seus trens. Os cerca de 350 quilômetros entre Araguarina e Porto Nacional, próxima à capital Palmas, foram construídos entre 2008 e 2010. Entretanto, apenas em 2013, o trecho foi entregue operacional para a Vale. Nesse meio tempo, em 2011, a Vale desmembrou a operação da Ferrovia Norte-Sul de suas outras operações e a integrou com as operações da FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, da qual ela era acionista majoritária na época. A FCA cuidava das operações das concessões das linhas da rede em bitola métrica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E a união dessas duas operações, Centro-Atlântica e Norte-Sul, deu origem à Valor da Logística Integrada, VLI, que opera o trecho Açailândia-Porto Nacional até hoje. Sendo a Ferrovia Norte-Sul a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, novos trechos passaram a ser estudados pela Valec, além daquele trecho inicial entre Açailândia e Anápolis. Dentre esses, o chamado Tramo Sul, ligando Ouro Verde em Goiás com Estrela do Oeste em São Paulo, onde a FNS se entroncaria com a chamada Malha Paulista, as linhas de bitola larga da antiga FEPASA que dão acesso ao Porto de Santos. Este trecho teve sua construção iniciada em 2011, enquanto prosseguiam as obras do trecho Porto Nacional-Anápolis. Linha essa que foi inaugurada em maio de 2014, marcando a conclusão do projeto original da Ferrovia Norte-Sul, tal como idealizado em 1986, e permitindo novamente a ligação ferroviária Norte-Sul do Brasil, ou seja, as malhas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a malha Nordeste. Entretanto, diversos motivos fizeram com que as operações comerciais não pudessem ser iniciadas exatamente naquele momento. Em primeiro lugar, não existiam pátios de cruzamento entre Anápolis e Gurupi, Goiás, o que impedia a passagem de mais de um trem por dia no trecho. Em segundo lugar, o governo federal quis utilizar este trecho da FNS para testar uma nova modalidade de concessão, chamado Open Pass, onde a Valec venderia sua capacidade diária de transporte de cargas para empresas interessadas, mediante a forma de leilão. Mas a manutenção e administração da ferrovia seria a responsabilidade de outra empresa, que responderia à Valec. Ou seja, a empresa que administraria não poderia transportar cargas. As empresas que transportavam cargas não administrariam. E quem cuidaria desse meio termo, pagando para um e recebendo do outro, seria a Valec. Uma fórmula meio complicada. E em terceiro lugar, justamente porque a Valec naquele momento já se encontrava em uma situação muito complicada, sendo alvo de investigações policiais por desvio de dinheiro durante as obras de construção da FNS. Além disso, o país passava por um momento político e financeiro muito turbulento, o que afetou na alocação de recursos para a construção do chamado Tramo Sul. Entre 2014 e 2019, apenas alguns poucos trens esporádicos, transportando trilhos, vagões novos, locomotivas novas e algumas poucas cargas para a VLI, passaram pelo trecho entre Anápolis e Porto Nacional. Enquanto isso, a Valec se via no olho do furacão, pois um gigantesco esquema de corrupção envolvendo a construção da FNS e, naquele momento, da FIOL, veio à tona. Com as mudanças de governo, foi decidido abandonar o sistema Open Pass e fazer o leilão das operações da linha Porto Nacional-Anápolis e do Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul de maneira convencional. Tal leilão ocorreu no dia 28 de maio de 2019, em meio a muitos protestos políticos acusando que o governo estava direcionando tal certame para a VLI. Entretanto, quem ganhou o direito de
explorar este trecho foi a Rumo, que também tinha a obrigação de concluir as obras. Apesar da pandemia que afetou a saúde pública global nos anos de 2020 e 2021, o que gerou um pequeno atraso nas obras, a Rumo Malha Central inaugurou a linha Estrela do Oeste Ouro Verde em 2021, 34 anos após o início das obras da Ferrovia Norte-Sul. Atualmente, VLI e Rumo operam seus trechos praticamente separadamente, não havendo cargas compartilhadas entre as empresas. Ou seja, cargas no trecho da VLI só seguem para a VLI e cargas no trecho da Rumo só seguem pelo trecho da Rumo. Embora ambas as ferrovias tenham intenção de implantar a interoperação entrando trens de uma no trecho da outra. Parênteses no momento em que eu estou gravando este vídeo. Parece que a Brado Logística, empresa que é braço direito da Rumo no transporte de contêineres, já iniciou as operações testes de trens de container vindos do Maranhão para Sumaré, o que significa que estão adentrando o trecho da VLI. De qualquer forma, a inauguração de novos terminais e a interoperabilidade entre VLI e Rumo mostram que a história da Ferrovia Norte-Sul não terminou. Na verdade, embora atualmente nenhum novo trecho esteja em construção, a própria Ferrovia Norte-Sul não foi concluída, pois seu projeto atual é muito maior do que o que já está em operação, incluindo o chamado Tramo Norte, ligando a Ceilândia, no Maranhão, até o porto de Barcarena, no Pará, e o prolongamento sul, ligando Estrela do Oeste e Panorama, em São Paulo, até Chapecó, Santa Catarina, e o porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Esses trechos ainda não têm data para serem construídos, mas com ou sem eles, e ainda sem as ligações com Transnordestina, FICO, FIOL e outras ferrovias planejadas, a Ferrovia Norte-Sul já desempenha o papel para o qual foi concebida: ser a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, ligando norte a sul. E essa é a história da Ferrovia Norte-Sul. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!